Ano, tudo bom? Então, vamos lá para nossa aula de história hoje. Tô indo um pouquinho atrasada porque a gente teve um probleminha de internet aqui e aí a gente só tá conseguindo postar isso agora, tá? Façam tudo, não precisam fazer com calma, mas podem me perguntar online. A Larissa tem me perguntado, eu tenho gostado de falar com ela, tá bom? Vamos lá. A gente vai ver agora as cidades do passado e do presente, ou seja, como o tempo vai evoluindo, como que são as cidades. Então pega lá seu livrinho de história, da página 47 até a página 45, beleza? Então vamos lá. O que acontece? A história, assim como a história, as cidades também evoluem, né? Assim como a tecnologia, como antigamente não tinha celular, agora tem, antigamente não tinha internet, agora tem. As cidades vão evoluindo com as tecnologias que a gente tem poder e acesso, certo? Então vamos lá, ó. Hoje a maioria dos brasileiros vivem em cidades. As imagens a seguir mostram duas importantes cidades brasileiras. Então, olha só, do presente, ele tá mostrando aí, olha só, essa primeira aqui, essa praia lá em Fortaleza, e a segunda é lá em Curitiba, tá? Então, olha só, podemos dizer que a cidade de hoje tem as seguintes características: tem uma grande concentração de pessoas, grande variedade de serviços, escolas, hospitais, por aí vai, certo? Tem uma prefeitura, cada cidade, e aí acima da prefeitura tem um governador, que é do estado, certo? E aí por aí vai, a gente vai crescendo politicamente quando a gente for estudar política, tá bom? Então olha só, a gente vai começar lá com uma cidade muito antiga, lá com a Mesopotâmia, tá? Então olha só, as cidades da Mesopotâmia estão entre as mais antigas do mundo. São as cidades muito antigas, entre as primeiras, tá? E elas ficam entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Então, olha só, essas cidades aqui, ó. Então, nessa região aqui, ó. Olha as cidades: Nínive, Assur, a Babilônia, Nippur, Uruk, Lagash, Eridu e Ur, tá? Então, olha só. Aqui fica a Fenícia, o Mar Mesopotâmio, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Cáspio, tá? E aí, olha só, a Mesopotâmia é bem aqui no meio, olha lá, ó. O rio Eufrates e o rio Tigre, tá bom? Então, vamos lá, ó. Na Mesopotâmia, há pouca vegetação. Aquela região ali é a região da África, uma região bem quente, tá? A região da Ásia é uma região bem... Da África não, da Ásia é uma região bem quente, tá? Ali próximo ali da África, lá, ó. Aqui, ó, aqui onde é o Egito já é a África. Aqui é a Ásia, onde tem hoje a China, a Índia, aquela região ali, onde tem o Oriente Médio, tá bom? Então vamos lá. O clima é quente e seco durante a maior parte do ano. Apesar disso, os povos da região souberam aproveitar as águas do rio Tigre e do rio Eufrates para irrigar a terra e praticar a agricultura, o pastoreio e construir cidades. Ou seja, as cidades sempre crescem em volta dos rios, né? E porque eles conseguem ali fazer agricultura, né, e desenvolver com água potável, pastoreio, né, que aí consegue criar os animais e até ter mesmo condições para ter uma cidade em volta, tá? Por isso que essas cidades antigas cresciam sempre em torno dos rios, tá? Eram rios muito importantes. Aí o que ele está falando aqui é o seguinte, que com o passar dos anos as cidades mudam, certo? Se você buscar lá no Google, lá na internet, uma foto, sei lá, da década de 30 de Niterói, lá da Praia de Caraí, não vai ter aqueles prédios todos que tem hoje em dia quando a gente passa, tá? A Praia de Cambuinhas, então, vai ser totalmente diferente do que a gente conhece. Então vamos lá. Com o passar do tempo, as cidades mesopotâmicas cresceram e passaram a disputar entre si o controle das terras banhadas pelos rios. Ou seja, quem estava mais perto do rio tinha mais poder e quem tivesse o maior poder conseguia controlar todas as cidades,
certo? Seria como se fosse um rei ali, um imperador, um cara que manda em tudo, tá? Esses conflitos só terminavam quando uma cidade vencia as demais e impunha seu domínio sobre toda a região, fundando assim um império. Império, na antiguidade, era conjunto de cidades e regiões subordinadas ao governante da cidade mais poderosa. Naquela época, a organização política era diferente da nossa. A gente não tinha cidades, estados, países, não. Eram cidades, né, que dominavam, tinham as que dominavam mais, que tinham mais poder bélico, ou seja, mais poder de armas, e aí elas dominavam as outras, tá? Mais tarde, se formaram na Mesopotâmia outros grandes impérios. O primeiro Império Babilônico, com capital na cidade da Babilônia, e o Império Assírio, com a capital na cidade de Nanive. Ou seja, ali tinham vários impérios ali naquela região, tá? A agricultura, o pastoreio e o artesanato. O que acontece? A agricultura, pastoreio e artesanato é uma grande forma de produção de material que eles conseguiam vender e fazer o comércio para ter recurso, certo? Então, quem dominava tudo, quem tinha um grande poder e dominava, se ele tivesse ali o domínio da agricultura, do pastoreio, né, que é a produção de animais, né, para carne, para leite, o que seja, e o artesanato, que é a fabricação de objetos, utensílios. Então, esse cara que dominava tudo isso, ele era grande, poderoso, né, imperador. Os habitantes, fechei, vamos lá. Os habitantes das cidades da Mesopotâmia praticavam a agricultura, o pastoreio e o artesanato. Os camponeses transformavam terras pantanosas ou desérticas em campos cultivados, pastagens e pomares. Eles cultivavam vários tipos de cereais, como cevada, trigo e o centeio. Plantavam linho e algodão. Linho e algodão para fazer roupa. Trigo e centeio é de alimento, tá? E criavam ovelhas, porcos, bois e jumentos usados no transporte de carga. Jumento no transporte de carga. Ovelha é para tirar lã para fazer tecido, tá? Porcos para alimento, boi também para alimento, tá? Já os artesãos da Mesopotâmia, tecelões, carpinteiros, ferreiros, joalheiros, entre outros, faziam com as mãos obras extraordinárias a que vemos a seguir. Então, olha só, você vê, são capacetes, são esculturas, objetos mesmos de tanto para enfeite e tal, como também faziam panelas, esse tipo de coisa, tá? Os povos antigos e o comércio. O comércio teve grande importância na vida dos povos antigos. O que acontece? Eles faziam comércio entre si, entre as cidades do seu império, trocando. O comércio naquela época era trocado ou por ouro, né, ou troca mesmo de alimento. Tipo, eu tenho cevada, eu preciso de boi. Eu vou lá, levo a cevada, você tem excesso de boi, você me dá o boi. Eu tenho trigo, preciso de, sei lá, preciso de milho. Te dou trigo, você me dá milho, tá? Perdão. Então, era mais a troca mesmo, tá? E aí, o que acontece? Eles tinham um comércio interno, que era a troca entre as cidades, né, do mesmo... entre que se dava o comércio entre eles, e o comércio externo com outras cidades de outros reinos também, tá? Então vamos lá. Levavam para outras regiões cereais, lã e tecidos, na volta traziam da Ásia Menor a madeira, cedro e cipreste, do Egito os metais, ouro e prata, e da Índia antigos artigos de luxo, ou seja, eles iam trocando. O que eu tenho em excesso, troco com você o que você tem em excesso, né? Na verdade, o comércio era quase que uma troca, não era o comércio igual a gente conhece hoje. Mas foi a partir daí que a gente começou a ter o comércio. Os antigos egípcios e o comércio. Os antigos egípcios, por sua vez, usaram
intensamente o rio Nilo para o transporte de mercadorias. Eles faziam transporte através do rio, através de barcos, aqui, ó. Olha lá como que era, tá? Então, peraí, deixa eu voltar. Barcos egípcios viajavam pelo rio Nilo carregados de pedras para construções, alimentos, tecidos, joias e artesanato em madeira, marfim, couro e metal, que eram comercializados em vilas e cidades do Antigo Egito. Ou seja, eles trocavam aquilo que eles produziam e sabiam produzir em excesso. Então, por isso que trocavam, porque eles produziam para eles mesmos e para trocar com outro. O comércio fenício, aí é outra região, aqui, ó, tá? Essa região aqui, ó, da Fenícia, tá? Então, vamos lá. Já os fenícios usavam intensamente as rotas marítimas. A carência de terras férteis e a existência de bons portos naturais estimularam os fenícios a se dedicarem desde cedo ao comércio marítimo. Aos poucos, desenvolveram um intenso comércio com outros povos. Eles comerciavam tanto aquilo que produziam, como azeite, cereais, toras de cedas e joias e tecidos, quanto os produtos de outros povos. Ou seja, como eles tinham pouco espaço e um terreno pouco fértil para poder produzirem ali na região deles, o que eles faziam? Eles produziam o que eles fabricavam, como também eles comerciavam, desculpa, o que eles fabricavam, que eles produziam, como também faziam o transporte em outras regiões. Por exemplo, eu estou lá na Mesopotâmia, eu tenho um produto que eu quero vender. E aí o fenício vai fazer esse transporte, esse comércio. O fenício compra de mim e leva lá para o outro local, tá? Aí, aqui a gente vai fazer as atividades. Eu vou pedir para vocês lerem com atenção o texto todo, tá? Então, aí voltando, olha só. Essas atividades que tem balãozinho assim, ó, igual aqui o número 2, ó, tem 2 balãozinhos igual fosse conversa. Se nós estivéssemos na sala de aula, isso seria feito oralmente. O que eu vou pedir para vocês? Olha só. Aqui, por exemplo, a cidade de Porto Alegre tem quase 250 anos. E a sua cidade, quantos anos tem? Você vai lá no Google, pesquisa idade da cidade de Niterói. Faz uma linhazinha aqui e aí você pode colocar a idade que a cidade de Niterói tem, tá? Aqui, olha só, sobre a Mesopotâmia, é correto dizer que. Aí aqui você vai marcar a resposta certa, tá bom? Na 4 também é uma múltipla escolha, você vai responder, vai escrever a resposta certa, tá? Aqui na número 5, tá assim, ó, os artesãos da Mesopotâmia faziam tecidos, objetos de cerâmicas, estátuas, móveis, joias, ouro, prata e cobre. Mas as terras da Mesopotâmia eram pobres em metais e madeiras. De que forma, então, os mesopotâmicos conseguiam esses produtos, tá? Vocês vão voltar lá no texto e aí a resposta de vocês, aí vocês só grifem lá no texto, que aí quando a gente voltar nas aulas, a gente volta aí e retoma, tá bom? Porque esse é para fazer oralmente, beleza? Vai lá no texto e grifa com lápis, sublinha com lapisinho, tá bom? Ou pinta com lápis amarelinho, uma coisa assim, tá? A número 6 também é múltipla escolha, tá? Você vai ler e vai dizer qual é a certa. Aqui na 5, na 55, na 5, ó, a gente vai ler o texto, tá? E aí vai ler, ó, segundo o texto, que estimulou a ocupação do território da Mesopotâmia. Então, você vai lá e vai ler. 2. Que informações o texto traz sobre a alimentação dos povos mesopotâmicos? Também tem lá no texto, tá? Procura lá e vê. Nesse daqui, você tá vendo que tem um caderninho? Então é para fazer no caderno, tá? Então você, escreva algumas linhas sobre as principais vias de comércio usadas por cada um dos povos antigos que você conheceu neste capítulo e dê exemplos. Então você vai lá pegar mesopotâmicos, fenícios e aí vai escrever um pouquinho que você conheceu sobre eles,
tá? Beijo, espero que estejam todos bem e em casa. Até a próxima!